Glória a Deus. Estamos aqui agora com o nosso propósito de oração, propósito de busca pela família. E com certeza a minha e a sua família, nós temos que cada vez mais buscarmos, através da bendita palavra, através da oração, pela nossa família. Por mais que você ache que a sua família, ou um ente querido, alguém da sua família, não está nos caminhos do Senhor, mas se você for lembrar, se você for no passado, não com saudosismo, né? A gente que, quando estamos na presença do Senhor, nós temos as nossas vidas do passado e devemos esquecer, tudo se faz novo, porque o sangue de Cristo purifica do pecado, mas nós devemos, às vezes, olhar para que nós não venhamos a voltar para aquela vida a qual desagradava a Deus. E você pode ter, assim como eu tenho também, pessoas na nossa família que não mais está louvando, não mais está buscando a face do Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos um momento em que o inimigo das nossas vidas, ele vem requerer, vem pedir as nossas almas. Em determinado momento, o apóstolo Paulo nos deixa com vários ensinos da batalha espiritual que ele passava. E o apóstolo Paulo tem tantas cartas paulinas, se não me falha a memória, 12 cartas, a Hebreus também, né, pastor? Às vezes fala 9 mais 3. Né, 9 e tal. E você vê que, literalmente, Deus fez uma obra com a vida do apóstolo Paulo. Porque no período da igreja primitiva, nós vemos ali os irmãos, eles sendo açoitados, perseguidos, e vinha de quem toda essa fúria? Do próprio sinédrio, dos próprios judeus, né, que naquela época não tinha... Para isso, para essa transformação de vida, eu tenho que acreditar. Então, para que eu venha receber de Deus, eu tenho que acreditar na existência do Cristo, do Messias, do Filho do Altíssimo, a qual hoje nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo está à destra do Pai. Então nós temos o Senhor Deus que criou os céus e a terra, o nosso Salvador Jesus Cristo à destra do Pai, e o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora nós temos que exercer nossa fé. Nós temos que acreditar nesse Cristo. Porque no momento de angústia, no momento de aflição, todo homem, ele fala, ai meu Deus, quem é que você nunca ouviu essa expressão? O homem pode estar na contramão da vontade de Deus, mas na hora do sufoco ele fala, ai meu Deus, sabe por quê? Porque essa expressão, ai meu Deus, ele tem um reconhecimento da autoridade de Deus, ele tem um reconhecimento de que esse é misericordioso. Então, por que não? Nós que temos a oportunidade de ter esse encontro com Jesus, tantas vezes são faladas nas igrejas, a Bíblia Sagrada, a qual nós acreditamos e exercemos a nossa fé em Cristo, e a palavra toda vem ensinando. E muitos não querem aceitar a Cristo, por incrível que pareça, pastor Eduardo, amado ouvinte, aqui, vocês que estão na live ouvindo, que são de cima. Isso o apóstolo Paulo nos é ensinando. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, aos Colossenses ali, o apóstolo Paulo ensinando, exortando a busca da santidade e o amor fraternal. E ele continua, pensais nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Amado, isso é uma grande promessa que vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Não há mal que perdure. Tudo tem seu tempo. Agora, a importância de nós termos esse entendimento que Jesus está próximo a vir buscar a cada um de nós. Agora, a diferença vai fazer como que o Senhor vem buscar a cada um de nós e como que nós vamos ter esse encontro com o Senhor.
Vai ter este encontro com o Senhor com uma grande promessa que é a vida eterna. Mas nem todos terão a vida eterna junto ao Pai Celestial. Muitos que vão passar por um julgamento, eu e você vamos passar por um julgamento. E o grande juiz é o Senhor. Será a ira de Deus, onde todos nós seremos julgados. A diferença vai ser de sermos julgados como ovelhas, assim como um pastor julga, o pastor diga literalmente a ovelha e o bode, ele compara, né, pastor Eduardo? Assim separará os bodes das ovelhas. E como será esse grande dia? E como que eu estarei próximo de Deus, vendo face a face? Em que circunstância que eu vou estar? Como ovelha ou como um bode? E nós sabemos que naquele grande dia não terá mais oportunidade, homem. Não vai ter mais a misericórdia. Não vai ter mais, amado. Aquele grande dia em que o Senhor Jesus Cristo ele surgir como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Eu sempre falo, o relâmpago ele tem uma velocidade milésimo, menos de 1 segundo. Você acha que dá tempo? Se a palavra fala que é como relâmpago, você confessar a Cristo, se você for falar uma frase rápida, eu confesso, reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, você vai levar no mínimo para falar isso que eu falei, 3 a 5 segundos. Se a palavra de Deus fala que o grande arrebatamento, a vida de Cristo vai ser como um relâmpago, como vai mostrar arrependimento? Eu já vi pessoas falarem para mim e falam assim, não, eu vou continuar nesse mundo, não, talvez, vou deixar para depois. E a pessoa fala, o depois, né? Quantas pessoas hoje tiveram, infelizmente, a notícia de que algum ente querido ou um amigo veio a óbito por diversos motivos? Não vou entrar em detalhe. Por diversos motivos, alguém hoje desceu a sepultura, vai descer a sepultura. E quando eu estou ou não estou na presença do Senhor, e a oportunidade eu deixei passar. Por isso que nós temos, não deixe que nada venha te afastar da presença do Senhor, porque Deus tem algo na tua vida, e às vezes nós falamos assim, e a pessoa não acredita. Quantas vezes eu fui criado, desde a minha infância, desde de criança, com os ensinos bíblicos, né? Morei na cidade ali de São Paulo, na cidade de Cubatão, tem alguns irmãos, aqui a Igraé, tem como tia, ela sabe, ali eu frequentava a igreja Assembleia de Deus de Cubatão, aprendia desde jovem, escola dominical, salinha, aquelas coisas todas, via tantas pessoas ali. Mas você vai crescendo, você tem um ensinamento, aí você muda de cidade ou continua, você não dá continuidade, você fica na sorte da vida. É a graça, a misericórdia de Deus que vem sobre a nossa vida, e o inimigo tentando te dragar, tentando te dragar. Aí eu volto agora no início da minha fala, a qual eu falei da importância da oração, porque se não fosse a oração dos meus pais, da minha saudosa mãe, minha mãe hoje estaria fazendo aniversário, minha irmã Elisama estava chorosa, coitada, quando ela queria lembrar do ano que minha mãe nasceu em 8 de dezembro de 1941, nós sepultamos, minha mãe morreu, já tem 2 anos, agosto, e algo assim, ó, que veio, que nos afligiu muito, e você sabe como é doloroso perder um ente querido, mas todos nós vamos passar por isso. Você que está me ouvindo, você já perdeu um ente querido, nós já perdemos amigos que nós temos como um ente querido. Como que isso machuca o nosso coração como homens, como pessoas? É uma dor que não tem como, só Deus, o Pai e o Espírito Santo para nos confortar e nos fortalecer. Eu ainda hoje sinto muito. Você pensa que o diabo não colocou na minha mente? Você orou tantas pessoas, você é pastor. Eita. Quantas pessoas? No sepultamento da minha mãe tinha pessoas que estavam ali. Eu nunca gostei que pessoas dessem testemunho no altar da minha igreja, falando que através das orações que eu fiz, que ela foi curada. Porque o voto que eu fiz com Deus foi preto. Então foi diagnosticado na minha mãe, no pé dela ficou preto um dedo, diabética de último grau, hipertensa, já tinha tido um AVC há tanto tempo. E ela falou, meu filho, eu vou para o hospital e não vou sair do hospital. Essa foi a palavra para minha mãe. Estou falando como testemunho, que quando entrar na palavra você vai entender.
E agora você imagina o meu coração naquele momento, entristecido, e eu coloquei a mão sobre, não, mãe, não, eu vou orar pela senhora. Orei, e ela foi para o hospital e não saiu do hospital. Ficou 3 meses, todo um processo, mas o período em que ela não entrou, teve que amputar o pé, uma bactéria agressiva, todos que participaram souberam disso, e aquela bactéria não deixava com que minha mãe recuperasse, e em propósito de oração, e o tempo todo, a minha irmã Elisama, minha esposa Mônica no hospital, minha irmã praticamente morava no hospital, e eu com propósito de oração, não deixei de fazer obra de glorificar a Deus, coração apertado, até que, no momento em que ela ficava todo dia, era um culto que fazia minha irmã com a minha mãe, e Deus preparando o coração da família, principalmente da minha irmã Elisama. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um amor por nós tão grande, que Ele até prepara para nós perdermos o nosso ente querido, porque a vontade de Deus era colher aquela rosa para Ele. Porque a diaconisa Rosa, a qual faz parte dessa equipe, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo pela nossa diaconisa Rosa, uma mulher de Deus, 6, 7 meses antes, ela na igreja ali, a Assembleia de Deus Tabernáculo de Israel, a qual nós fazemos parte, ela, pastor Moab, falando em mistério, falou, pastor Moab, Deus manda te dizer, o homem, quem é capaz de trazer a existência que só Deus pode? Ei, amado, eu entendi que alguém da minha família ia descer a sepultura, só não sabia quem. E eu fiquei ligado, o seu foi o primeiro recado. Quando foi no dia 8 de dezembro, há 2 anos atrás, no aniversário da minha mãe, nós fizemos 2 festas, que ela pediu 2 festas, pastor Eduardo. Fizemos 2, mãe, 2 festas, ela, não, quero 2 festas. E fizemos 2 à vontade dela. E depois a nossa diaconisa Rosa, ela falou, pastor, eu não quis falar para o senhor, mas quando eu fui na casa do senhor na festa, que ela é muito amiga da minha mãe, Deus falou no meu coração, está vendo todos os filhos, toda a família reunida? Essa é a última vez que eu vou permitir que ele se reúna com ela, porque eu vou estar levando ela para mim. Mas a diaconisa Rosa não falou, porque ela sabia que entristecer muito o nosso coração. Isso eu estou dando testemunho hoje, está vendo? Nunca falei isso, porque a palavra que eu vou pregar hoje, vocês vão entender. E ali, quando chegou esse período da internação de tudo, foi todo um processo. Aí amputou o pé, minha mãe não podia nem ir no dentista, que o médico não autorizava, porque o coração dela tinha parte que era um coração duro, enrijecido, ela não podia tomar, mas Deus fez o quê? Ó? No hospital ela passou por vários procedimentos, fizeram os exames, descobriram as veias entupidas toda, minha mãe tinha, a artéria dela na perna estava entupida 90%, e o médico falou assim, eu não sei como que sua mãe sentia dor, sabe o que é isso aí, varão? É porque ela era uma mulher de Deus, Deus poupou até disso para não sentir dores assim. Mas tinha o tempo de Deus, como tem um tempo de Deus para a minha vida e para a tua vida, ou para o teu ente querido. Mas nós temos que alicerçarmos na palavra de Deus, termos a comunhão com o Senhor, porque é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. E ali, naquele momento, ela amputou o pé, teve a bactéria, tiveram que amputar a perna, colocaram em coma induzido, e dali ela não mais saiu do coma induzido. A última vez que eu fui fazer uma visita com a minha irmã Elisama, nós notamos que ela estava com uma feição diferente, teve um problema de cardíaco, e eu falei com a Elisama, vou fazer uma oração, vou fazer um propósito de oração pela minha mãe, guarda o que eu vou falar para você. E na cabeceira ali, na UTI, eu falei com Deus em espírito, Senhor, eu vou fazer um propósito de 1 semana, para que o Senhor venha restabelecer a vida da minha mãe e tirar ela daqui. Sabe por quê? Porque o médico dela falou, nós vamos desmamar sua mãe, que a bactéria, nós já conseguimos matar a bactéria. Vamos botar sua mãe no quarto, vai desmamar, que eles chamam, acordar gradativamente. E nós iríamos trazer ela para casa, o médico tem que levar. Então, conforme estava falando para vocês, então eu falei que ia fazer um propósito de oração pela minha mãe. Porque o médico falou que ia desmamar, tirar do coma induzido para ir para o quarto, que ela já estava em condições. Quando eu falei com o meu coração, assim, Senhor, eu vou fazer um propósito de oração de jejum, 7 dias de jejum, 12 horas de jejum, para que o Senhor venha tirar minha mãe daqui, conforme o médico falou. Sabe o que eu vi, amado? Para a honra e glória do Senhor, eu vi na cabeceira da minha mãe, como fosse um ser angelical, assim, uma névoa branca, assim, no formato de um homem. E eu falei, Jesus, que é isso? Aí eu achei no meu coração que era o Senhor confirmando que era para mim fazer o propósito. Mas não, amado, quando foi 4 horas da manhã de sábado para domingo, minha mãe veio a óbito. Sabe por quê? Porque Deus sabia que quando eu fosse orar, não sou merecedor de nada não. Mas como filho, homem temente a Deus,
Deus falou, eu não posso permitir que ele venha fazer essa oração, porque ele paga preço na oração, e eu quero a minha serva comigo, não é o tempo dela mais ficar aí. Deus não permitiu nem que eu fizesse o jejum. Aí recolheu a minha mãe para ele. O que eu estou falando esse testemunho para você? Porque eu nunca deixei, quem trabalha comigo, vista ao vivo, ele sabe disso. Chorei muito, lamentei muito. Só Deus sabe quantas vezes eu me trocava no quarto escondido com meus irmãos, minha família não vê eu chorando. Se eu ficar emotivo aqui, vocês me perdoem. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele é o pão da vida. Todos nós temos um tempo de nascer, um tempo de sair desta terra, mas o importante para você é gravar no teu coração: Jesus Cristo é o pão da vida. Por mais que você esteja sentindo a ausência do teu ente querido, mas não deixe o diabo colocar na tua cabeça de que Deus não é contigo. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça para que você venha sair da presença do Senhor, ou mesmo não confessar a Cristo como o único suficiente Salvador. Deus é Deus e nós temos que glorificar ao Senhor por tudo que Ele representa na minha e na tua vida. Porque os nossos entes queridos, os nossos amigos, o Espírito volta para quem deu o Espírito, a alma, a vida, foi Deus, e todos voltam para Ele, para que naquele grande dia, todos nós venhamos a sermos julgados. É a misericórdia, a graça do Senhor, é a oportunidade hoje. Então hoje, 8 de dezembro de 2017, minha mãe estaria fazendo 76 anos. Mas Deus quis levar para que ela fosse descansar. Nós não entendemos o propósito de Deus. Só vamos entender naquele grande dia quando nós estivermos com Ele. Então a minha palavra para você nesta noite: creia que há um céu onde está Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à sua destra. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, é o que fala o meu e o teu coração. Seja vitorioso, decrete a tua vitória em nome de Jesus. Repreenda toda incredulidade em nome de Jesus. Que tua vida seja próspera nos teus negócios, mas principalmente, conforme está em Colossenses 3, buscai as coisas que são do alto, porque quando nós buscamos as coisas do alto, nós recebemos de Deus a presença do seu Santo Espírito, que nos conforta, nos fortalece, e teu corpo é templo sagrado do Espírito Santo. E em nome de Jesus, como ministro da casa de Deus, como servo principalmente, que antes de eu ser ministro, ser pastor, eu sou servo, sou um homem temente a Deus como você também é, e venhamos aprender cada vez mais, que nós não somos sabedores de todas as coisas. Todo dia nós aprendemos. E que o Senhor Jesus Cristo venha falar no teu coração. Essa introdução do programa Segunda Vigília, a qual eu estou fazendo aqui, é para nós termos um entendimento. Perdi uma pessoa a qual eu entro em casa e sinto muito. Assim como o pastor Eduardo também perdeu a sua mamãe. Nós choramos, sentimos, mas nós louvamos, bendizemos o nome do Senhor, porque temos a certeza que aquela vidinha confessou a Cristo e hoje está nos braços do Pai. Amém? Então, por mais que você sinta triste porque perdeu um ente querido, peça ao Espírito Santo para confortar o teu coração, porque um dia nós também desceremos a essa sepultura, mas também um dia nós seremos chamados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é isso que Ele quer. Alegra-te no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à nossa primeira oração da noite, e nessa oração vamos orar pela família. Vamos buscar em Deus para que Ele venha nos fortalecer. Receba da parte do Senhor esta oração, a qual estou aqui junto com meus irmãos, intercedendo, buscando a presença de Deus, e Ele venha abençoar a tua vida abundantemente. Seja na saúde, seja nos teus negócios, seja numa oportunidade de uma porta de emprego, o que for, peça a Deus. O ouro e a prata nós devemos pedir no sentido não de ganância, né, pastor Eduardo? Mas para que nós tenhamos oportunidade de qualidade de vida. Amém? E que o Senhor Jesus Cristo venha falar ao teu coração. Vamos à nossa oração da noite, desta noite, a qual nós estamos aqui fazendo este programa 8 de dezembro de 2017. Que seja registrado na glória
a data que Deus está te dando a tua vitória. Amém? E agradecemos aqui o pastor Eduardo também, Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha, Deus Pai, de encontro a cada irmão, que nesse momento, Senhor, conforme já falamos, que a Tua palavra é o pão e alimento, Senhor, meu Deus e Pai, do alto os céus da glória, todos os Pai que estão ouvindo a minha voz, ou estão, Deus Pai, participando aqui, Deus Pai, desta live, Senhor, venham receber de Ti, Deus Pai, as Tuas mãos poderosas, adentrando em seu lar, adentrando no seio da sua família, até mesmo aquele ente querido que Teus filhos estão apresentando, Deus Pai amado, que eles sejam alcançados, meu Senhor, porque somos dependentes de Ti, e que cada humana, por uma palavra, houve uma discussão, e um não sabe perdoar o outro, ou mesmo estão com vergonha de se aproximar, mas que nesse momento, Deus Pai amado, o Teu Espírito Santo, que é amor de Nazaré, essas vidas, Deus Pai, venham receber de Ti, porque toda semente que foi lançada na terra, todos os projetos, essa semente representa os projetos dos Teus filhos, Senhor. Meu Deus, que venha criar raízes, meu Deus, para que Ele venha colher desse fruto, Senhor. É o que nós pedimos e decretamos a vitória nesta família. Meu Senhor, assim te agradecemos. Que venha a cura, venha o milagre, venha a recuperação da saúde dessas pessoas. Meu Deus, Pai, toma nas Tuas mãos, Deus, Pai, todos aqueles que estão enfermos. Meu Senhor, visita cada um e dá a vitória em nome de Jesus. Toma essa vidinha nas Tuas mãos, Deus Pai. Aí está, Deus Pai, nossos irmãos, nossos amigos que passaram por cirurgia. Aí está, Deus Pai, a tia da minha esposa Lia, que está naquele hospital, já está se recuperando, já está começando a ter reação depois do terceiro AVC, Deus Pai. E nós cremos na vitória, Deus Pai, segundo seja, Deus Pai, a Tua vontade. Aí está, Deus Pai, o meu amigo, Viz, Deus Pai, que passou por essa cirurgia, Deus Pai, e eu creio que ele agora na sua casa, Senhor, ele está recebendo de Ti, Deus Pai, não só, Deus Pai, o medicamento, não só o cuidado da sua família, da sua esposa, mas eu tenho a plena certeza e a fé que o cuidado, Deus Pai, maior está sendo por Ti, Senhor, que Tuas mãos sobre a vida dele, abençoando, e que ele venha ter, Deus Pai, uma recuperação, e assim como tantas pessoas que a qual essa família está apresentando, venham receber a cura, o milagre, Deus Pai amado. Toma a vida de cada um nas Tuas mãos e seja feito, Deus Pai, segundo a Tua vontade. Mas nós clamamos, nós louvamos, bendizemos Teu santo nome, certo da vitória. E esta família, Senhor, está nas Tuas mãos. Toda a garra do inimigo, todo o trabalho de macumba, feitiçaria, palavra de inveja, porque a boca do homem, ela pode amaldiçoar como abençoar. E se alguém amaldiçoou, nesta noite, nesse exato momento, 22 horas e 12 minutos, nós repreendemos, Senhor, e anulamos em nome de Jesus Cristo. E que esse coração venha se alegrar e venha dar testemunho de que o Senhor quebrou esta maldição, essa palavra maldita contra essa vida, até mesmo contra o continuar perseverando, porque quando volta o sinal, aí dá como se fosse editado. Está caindo o sinal, eu mudo para o Wi-Fi e assim. Também aqui, nossa amada Simone Iglesias Tavares, glória a Deus, João Luiz Navarro. Pastor Eduardo, João Luiz Navarro está me assistindo, eu conheço ele desde 1987, quando nós, vou falar na cidade não, senão o pessoal vai adivinhar, mas vou falar, quando nós tínhamos, eu tinha naquela época 21 anos, né, Navarro, conhecido Navarro, então nós somos, né, da época ali em Três Corações, quando nós nos matriculamos para fazer um curso abençoado, e hoje nós estamos aí com nossa família, pela graça e misericórdia, e João Luiz Navarro, que Deus abençoe tua vida, irmão. Fico feliz em ver você participando, assim como todos nós da nossa turma, né? Ali o pessoal vai se reunir com 30 anos de formação. Eu vou procurar ser breve, né? Mas não deixarei de falar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se lembra do testemunho, você que está entrando na live agora? Convencer o homem. Qual a justificativa que eu tenho, a qual de eu falar que não é, que eu não vou fazer a vontade de Deus? Eu tenho que reconhecer o Cristo, o Messias, o Filho do Altíssimo, o Filho unigênito de Deus, como meu único e suficiente Salvador. Tem que ter esse reconhecimento para que eu venha a ser chamado Filho de Deus. Não é nada difícil.
Aí eu vou começar a caminhar, eu vou começar a fazer a vontade de Deus. É um aprendizado, é igual você pegar um diamante bruto e lapidar para ele cada vez mais ser lapidado. É assim a vida espiritual do homem. Mas que Deus venha falar no teu coração, como está falando no nosso coração. Estamos aqui também com Ailton Tayane Silva, né? Magno Freitas, né? Deixa eu mexer aqui. Marcos Oliveira também, que está aqui ao vivo. Amém, irmão? Então nós vamos fazer aqui o Magno Freitas é o Gui, né? Conhecido como Gui do Guincho, lá em Cubatão, São Paulo, né, Gui? Praticamente, conheço o Gui desde a nossa infância, e que Deus abençoe a tua vida, Gui, amém? E que o Senhor Jesus Cristo venha representar, assim como representa a minha vida, a vida de tantas pessoas, a primeira pessoa na nossa vida, que a primazia e a prioridade de nossas vidas seja sempre reconhecer e ter Jesus Cristo na nossa vida, porque não há salvação que não seja em Cristo Jesus, amém? E que todos os irmãos sejam abençoados, que nós decretamos, depois você olha lá o início do programa, que nós fizemos oração pela tua vida e pela tua família. Eu vou pedir aqui aos amados irmãos que venham, aqueles que quiserem, estou aqui acessando isso, os irmãos que quiserem compartilhar da palavra, nós vamos compartilhar a palavra que se encontra em João, né? João, no capítulo 6, a partir do versículo 22. Fiz essa anotação do capítulo, e na proporção que o Espírito Santo for falando, eu vou anotando algumas coisas. Talvez você olhe que eu fico olhando aqui para baixo, é que eu vou aproveitando e vou escrevendo aqui algumas coisas. Vou fazer uma leitura aqui para que nós venhamos a entender. E falo para você não perder, caso caia o sinal da internet, você já coloca ali a radiosemeador.com no Play Store para você também acompanhar. A palavra fala: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Aí foi a multiplicação dos pães. Foi um dos maiores milagres. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer do pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo. Veja bem, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Aqui, João capítulo 6, do versículo 22 ao 51. Se você perceber, o tempo todo, pastor Eduardo, amados ouvintes, Jesus fala, eu sou o pão da vida. O tempo todo Jesus está mostrando para ele que não há e não existiu outro que fosse o pão da vida. Porque o pão, nós sabemos que o pão é o que alimenta e sempre alimenta até hoje. Quem é que não acorda de manhã e quer comprar aquele pãozinho abençoado, aquele pão francês, ou diversos tipos de pão que hoje nós temos, mas naquela época o pão era aquele formato original, como se fosse uma pizza, né, pastor Eduardo? Aquele formato, você vê, né, as pessoas fazem até hoje, tem locais que fazem, para lembrar, aquele formato. Então, quando ele fala do pão, que Jesus, ele sabia que ele tinha que alcançar as vidas de uma forma simplória, sem muita palavra, né? Aquelas palavras que hoje em dia os grandes pregadores querem falar com tanta pompa aí, amado. A palavra, quando ela é simples, mas vem do trono celestial, não estou anulando o que os pregadores falam. Pelo contrário, homens de Deus pregam a palavra, mas quando Jesus ele vem ensinar, ele usa o dia a dia, o cotidiano, para poder mostrar para aquelas pessoas, para influenciar e mostrar para aquelas pessoas, persuadir do conhecimento a qual ele queria passar para aquelas pessoas. Por isso que ele usa o pão. Porque todo ser humano naquela época, como hoje, o alimento principal era o quê? Era o pão, era a água. Porque a água matava a sede no deserto, a água era algo, o poço, quando fala do poço de Jacó, é porque era algo que brigavam pela água. Assim nós sabemos a importância da água. E a água, ela mata a sede. A vontade do homem que tinha, do que estava naquele momento no deserto, aquele calor, a água matava a sua sede. E o pão era o alimento dele, por mais que ele tinha alguns tipos de fruta, mas o pão é o que alimenta. O pão que ele fazia em complemento de algum tipo de comida, né? Ali o cordeiro que eles comiam, quando tinha oportunidade da carne, alguma coisa, mas o pão que era
parte principal. E no deserto nós sabemos, quando ele fala de Moisés, porque no deserto Deus mandava o maná, mandava o pão, maná, porque era o pão. E quando Jesus, ele não está anulando nada de Moisés, pelo contrário, 40 anos o povo foi sustentado por Deus do maná que desceu do céu, e era um alimento, era o pão para aquele povo. E quando eles questionam, os judeus aqui, os incrédulos questionam Jesus, mas o maná que desceu do céu foi o pão, Moisés, mas ele fala do pão espiritual. Ele compara esse pão que sustentou e matou a fome, e a água que matava a sede. Mas quando ele fala da pessoa dele, o Cristo Messias, ele fala, eu desci dos céus porque eu fui enviado pelo Pai. Assim como Deus enviou o maná no deserto para sustentar aquele povo por 40 anos, agora ele está falando, não só 40 anos, mas o pão verdadeiro que desce do céu, eu sou o pão do céu, enviado por Deus, porque vai matar a sede e a fome. Qual é a sede? A sede espiritual, a fome espiritual. Aí ele joga que todo aquele que nele crê, olha quantas vezes, mais de 3 vezes ele fala, eu sou o pão da vida. E quando ele fala que ele é da carne, já está falando lá na frente como o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus, quando é sacrificado, quando você vai no Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus foi sacrificado a primeira Páscoa, foi instituída. Você lê em Êxodo, você vai ver que a primeira Páscoa ali, no período de Gênesis, você começa a ver o período cativo do povo que ficou e já chega em Êxodo. E quando Deus vai tirar aquele povo, estou resumindo, ele tem o quê? Ele faz a última praga. E qual a última praga? É a morte dos primogênitos. Mas todo aquele que tinha o sangue do cordeiro, do cabrito, que foi passado nos umbrais, a morte, a última praga, não alcançou aquela casa, porque passou o sangue do cordeiro. Aí quando você vem para o Novo Testamento, ele fala, eu sou o pão da vida. E o pão da vida, ele fala aqui, da carne própria dele. Quando fala da carne, porque ele é o cordeiro, porque ele já sabia que como cordeiro, ele ia passar pela morte de cruz, e ele sabia que ele, pela morte e ressurreição, como cordeiro de Deus, é o que vai trazer e dar a existência, a vida e a vida eterna. Aí pelo sangue de Cristo, nós somos purificados dos nossos pecados. Pelo sangue de Cristo, a nova aliança, conforme ele fala na ceia, na Páscoa, que ele é o Cordeiro Pascual, e ele fala, este é meu sangue dado por vós. Esta é a nova aliança. E a nova aliança que eu e você fazemos, ou que você vai fazer, é reconhecendo a Cristo como o único suficiente Salvador, e você vai fazer essa nova aliança com o Senhor Jesus. Então é um processo a qual nós passamos, aí começamos a seguir a palavra, começamos a tirar o que desagrada a Deus. É só você ir na Bíblia Sagrada, que vai falar o que é que desagrada a Deus, e faz o homem se afastar. Ele pode confessar a Cristo, fazer aliança, mas se não seguir o verdadeiro caminho, a palavra, o que Deus ensina pela sua bendita palavra, os seus mandamentos, os ensinamentos aqui, a qual nós temos pelos apóstolos, as cartas paulinas, ensinando, exortando. Se nós não fizermos isso, não adianta nada. Naquele grande dia, essa promessa que Jesus fala, eu sou o pão da vida, e terá a vida eterna, não vai se cumprir, porque eu também não segui o caminho e não tirei as coisas que desagradam ao Senhor. E vou falar para você, talvez você não tenha visto ou ouvido, você quer saber se verdadeiramente eu ou você vamos herdar o reino celestial? Eu gosto muito dessa passagem. A Bíblia toda fala como vamos herdar ou não o reino. Mas existe uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que está em Gálatas 5. Se você for em Gálatas 5, você vai ler e você vai ver uma passagem a qual o apóstolo Paulo, ele fala e ensina. Vou até colocar para você gravar na sua casa e você ler mais tarde. Gálatas 5, a partir do verso 16, fala das obras da carne e o fruto do Espírito. Quando o apóstolo Paulo, vou voltar de novo ali no Novo Testamento, mas estou falando para você saber se você verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus e vai herdar o reino, ou se eu vou herdar o reino, ou se Paulo, ou se o pastor Eduardo vai herdar o reino.
A palavra é alimento. Jesus é o pão da vida. E a palavra, ela é para ser seguida. Então nós temos que falar a verdade. E aqui em Gálatas, a partir do capítulo 5, versículo 16, ele fala no versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha só, não é o pastor Moab, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É simples. Ou eu estou ou eu não estou fazendo a vontade de Deus. Ou eu sou ou eu não sou cristão. Não tem como negociar a salvação, amado. O maior exemplo que eu vejo, além dos mandamentos de Deus em outros livros, dos ensinamentos, Paulo fala aos Colossenses, buscar as coisas do alto. Como que eu quero adentrar no reino celestial? Receber o pão da vida, receber o Cristo conforme ele está nos ensinando ali em João. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até mim não lançarei fora. Mas para ele não lançar fora, nós temos que cumprir conforme a palavra. Lembra do diamante bruto que eu falei que tem que ser lapidado? Nós temos que sermos lapidados e deixar o Espírito Santo nos lapidar. Mas tem pessoas que ficam resistindo, ainda achando que em determinadas situações ele ainda vai resolver. Não, eu aceitei Jesus, mas eu estou com minha namorada, estou tendo minhas relações sexuais com minha noiva, com a pessoa a qual ele tem, e acha que isso é normal, está na igreja dando glória a Deus, aleluia, acha que isso é normal. Não, porque nós vamos casar. Ei, amado, tem que se separar agora. Aceitou Jesus, tem que separar agora, porque fornicação é pecado. E se descer a sepultura, pode ter confessado, pode ter falado que aceitou Jesus, se descer a sepultura, não vai herdar o reino conforme está escrito em Gálatas 5, a partir do versículo 19. A palavra é esta. Nós temos que deixar de falar a palavra de engano para ter igreja cheia. É a responsabilidade daquele que está à frente da obra. É pastor de ovelha ou é pastor de bode? Temos que acabar com essas meninices. Ou eu falo a verdade ou eu não falo a verdade. Eu não posso ficar com capa de Aicã comigo não, amado. Nós temos que falar a verdade é esta. Se eu praticava alguma coisa ali com a qual eu falei em Gálatas 5, eu passo a não praticar mais. Eu tenho que consertar a minha vida. E conforme nós lemos aqui no Evangelho de João, a qual o Senhor fala, repetidamente ele fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais se lançarei fora. É Deus dando oportunidade ao homem, para o homem se consertar, para o homem venha a ter um encontro real com Ele. O que é que está faltando, então, para nós tomarmos posse da nossa vitória? Ali, no capítulo 6, no versículo 33, ele fala assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Grave também esse pequeno versículo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem é que dá vida ao mundo, irmão? Não é o pastor Eduardo, o pastor Moab ou você não. É o Senhor Jesus Cristo que está à destra do Pai. É a única forma que nós vamos encontrar a Deus e termos a oportunidade ímpar da vida eterna. É por Jesus Cristo. Por isso que ele fala que ele é o pão da vida. Naquela época, quando ele fala isso aqui, é ele mesmo falando. Aqui, essa parte de João, do Evangelho de João, está escrito, algumas Bíblias vem escrito em vermelho ou outra cor, para mostrar que foi o próprio Cristo que falou, pastor Eduardo, amados ouvintes. Eu sou o pão da vida. Ele está ensinando. E ele fala, no versículo 35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Se você estiver passando por um momento difícil, e que você olha para a direita, olha para a esquerda, até mesmo aqueles que já estão na presença do Senhor,
Tem momentos difíceis que você parece que vê que não tem solução. Aí quando você desperta ao Espírito Santo de Deus, ei, ora mais, busca mais, se consagra mais. É quando você ouve a voz de Deus pelo seu Santo Espírito, aí é aquele momento que você entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, aí você ora, você clama, você chora aos pés do Senhor, aí o Espírito Santo ele começa a ministrar ponto a ponto do que nós estamos errando, o que nós precisamos acertar. Olha o amor de Deus para a minha e para a tua vida. Ele nos ensinando o tempo todo, porque Ele não quer, a palavra de Deus fala que Ele não quer perder nenhum de nós. Mas é o homem que se afasta de Deus e perde a salvação. Mas a salvação, ela foi dada. A salvação basta o homem aceitar a Cristo, seguir o caminho para ter o direito à salvação. Que amor é esse, pastores, amados ouvintes? Que Ele te dá a oportunidade. Mas o homem está enraizado, preso nas coisas da carne. Eu já fui do mundo, amado. Já fiz muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Aí eu volto na oração. A minha mãe, que hoje eu tenho plena certeza na fé em Cristo, que descansa no Senhor Jesus Cristo, quantas noites ela não sofreu, angustiada, por eu estar fazendo as coisas que não agradavam a Deus, e ela sabendo que a qualquer momento eu poderia descer à sepultura, e pior, sem salvação. Agora, a alegria a qual ela teve a oportunidade de me ver pregando a palavra de Deus, fazendo a obra, falando desse amor, é a mesma alegria que seus pais, a sua esposa, seu esposo, o seu filho, sua filha, o seu ente querido, um amigo, quer ver você também com essa paz em Cristo Jesus, essa palavra, esse pão, esta água, superabundando dentro de você, pelo Espírito Santo que fala ao meu e ao teu coração, a qual Deus está dando a oportunidade, querendo que nós venhamos a nos afastar das coisas desse mundo. O inimigo de nossas almas, ele não brinca de ser inimigo. O tempo todo o inimigo de nossas almas vai requerer nossas almas, amados irmãos. O maior exemplo é quando Jesus fala a Pedro, Satanás, o diabo, queria cirandar contigo. Aí Jesus fala, eu roguei ao Pai. Aí volto de novo na oração. O próprio Cristo, ele roga ao Pai, a Deus, para poder mostrar para Pedro que ele também orou e rogou ao Pai para que o inimigo não cirandasse com ele. E nesta noite não é diferente. Você que vai estar ao vivo, ou você que está que vai assistir, ou está assistindo nesse momento, eu falo para aqueles que vão assistir o vídeo que vai ser gravado, maior é o Senhor na tua vida. Ele é o pão da vida. É Ele que nos dá a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Deus, porque o pecado entrou pelo homem, mas também o pecado foi anulado pelo Filho do homem. Por isso que aqui em João, quando ele fala, Jesus é o pão da vida. E o Senhor Jesus, que ele fala no versículo 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E amado, até isso, Jesus, ele mostra o quanto que ele é obediente, pastor Eduardo. Ele fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí eu vou lembrar agora que logo após esse período que ele fala isso, no Getsemane, naquele momento de agonia, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele fala aqui, ó, para não fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que enviou. Mas ele clama a Deus, Pai, que momento difícil que eu tenho, Pai, mas se for da tua vontade, seja feita a tua vontade, porque tem que confirmar a palavra dele, porque ele fala assim, ó, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ele no momento de angústia, porque é interessante que nesse momento, quando ele vai para o Getsemane, ele passa por tanta angústia que ele chega a suar
sangue, gotas de sangue. E cientificamente é provado que pode acontecer isso com uma pessoa. Mas em nenhum momento ele mostra que não quer fazer aquilo. Pelo contrário, Pai, se for possível, passa esse caso. Porque a angústia era muito grande. Mas ele fala, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque verdadeiramente Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus. Lembra quando eu falei em que Deus fala para Moisés, a primeira Páscoa, matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais, e a morte, que é a última praga, não ia com aqueles que a morte visse o sangue. Aí, agora eu cheguei aqui para você te falar, quando aceitamos a Jesus e fazemos a aliança pelo sangue, quando ele faz a ceia, ele apresenta o pão, novamente o pão, olha o que eu estou falando, o pão da vida, ele apresenta o pão e parte o pão, dá graças, aquilo simbolizando a carne, que é o seu corpo. E ele apresenta o cálice, o vinho, representando isso é o sangue, que é derramado por vós. E a aliança, através desse sangue, é que ele mostra a aliança novamente. E quando nós recebemos e temos essa aliança, nós recebemos a marca do Cordeiro. E a morte, chega a morte física, mas a morte espiritual, para aqueles que têm a marca do Cordeiro, seguir a vontade de Deus, a palavra e os seus mandamentos, amado, esses vão ter a vida eterna. Porque ele é o pão da vida. E conforme ele fala no versículo 39, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aqui Deus está falando, o Senhor está falando, ele não quer perder nenhum, mas ele quer ressuscitar para irmos para o reino celestial, para a glória junto com ele. Não se deixe enganar pelas coisas do mundo. Se já conheceu a palavra, ou muitos se afastaram, talvez estão ouvindo minha voz agora, ou vão ouvir, como filho pródigo, volta para os braços do Pai. Nós temos um tempo, ninguém vai passar de 130 anos. Eu, pelo menos, não sei, já falei isso em outras oportunidades. Eu não conheço ninguém no mundo aí, na mídia, que tenha 130 anos. Todos nós vamos descer, assim, não estou falando isso para te assustar, não. Temos que ser realistas. Todos nós vamos descer a sepultura. Nós já nascemos já para encontrarmos a morte, seja de qualquer forma. A diferença está em termos o pão da vida, em aceitarmos o pão da vida que desceu do céu, que é Cristo, e fazermos a aliança pelo seu sangue. Essa que vai ser a diferença. E que o Senhor Jesus Cristo venha falar cada vez mais pelo seu Santo Espírito do teu coração. E que nós não sejamos murmuradores, conforme está no capítulo 41, do capítulo 6, do verso 41, conforme os judeus ali, naquela época, falaram. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E que nós não sejamos murmuradores, como esses homens foram. Os homens daquela época, que acreditaram e aceitaram a Cristo, hoje eles descansam no Senhor. Como todos descansam no Senhor para a vida eterna e para a condenação eterna. Essa que é a verdade, pastor Eduardo. Todos que desceram, que nos antecederam, estão aguardando o grande dia. Ele fala, o dia do Senhor. Todo joelho se dobrará e confessará. Todo joelho. Não tem um nesse mundo de toda a humanidade, não vai dobrar o joelho perante a Deus. Todos vão dobrar o joelho. Aí nós veremos a ira de Deus. Mas a diferença é quando o Senhor nos apresentar, bem-vindos, benditos de meu Pai. Que maravilha, que glória será nesse grande dia sermos chamados bendito de meu Pai. Só depende de você, só depende de mim, e permanecermos na vontade do Senhor. Que Deus verdadeiramente, pelo Santo Espírito, venha falar ao teu coração. Não deixe para amanhã a tua decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Não deixe para amanhã você reconciliar
com a igreja, com o teu irmão. Não deixe para amanhã você pedir perdão a Deus ou a mesmo aquele que te ofendeu. Pedimos perdão para sermos perdoados. Nós temos que buscar cada vez mais a unidade. E a unidade no mesmo corpo em Cristo Jesus. Eu vou aqui fazer a leitura no versículo 47 para finalizar. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Novamente, confirmando, eu sou o pão da vida. Assim disse o Senhor Jesus Cristo. Que o pão da vida faça parte diária do teu alimento espiritual. E que o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar, porque nós oramos e pedimos por você e pela tua vida. Amém? E nós só temos que agradecer essa oportunidade da vida. Conforme eu falei, hoje, 8 de dezembro, ainda são 22h50, poderia estar comemorando o aniversário da minha mamãe, a Lia, uma mulher do coração, quem conheceu. Mas vou ficar triste? Fico triste porque gostaria que ela estivesse aqui. Mas o que me conforta é o Espírito Santo, que eu tenho a certeza que quando Deus usou a diaconisa Rosa para falar que ia recolher esta rosa para ele, e teve outras pessoas também que depois me falaram que Deus tinha revelado, que era o tempo dele levar, como ele levou tantas outras pessoas. Mas por que eu trouxe a existência? Não só porque hoje marca a data de seu aniversário, se ela estivesse conosco, mas porque, como testemunho, o inimigo não pode te afastar e querer influenciar, porque teu ente querido não está hoje do seu lado. Não deixe que o inimigo use isso para dizer para você que Deus não é contigo. Não tem nada a ver. Assim como o fruto, uma semente é lançada na terra e no tempo dá seu fruto, assim a minha vida é tua vida. Tudo tem um tempo e nós não sabemos todas as respostas, mas a resposta está com o Senhor. E naquele grande dia, como filhos de Deus que nós somos, nós vamos ter a resposta e com certeza serão coisas inefáveis, vamos dizer assim, que serão reveladas para nós. Então, permaneça firme, persevere, exerça a tua fé e Deus te abençoe abundantemente. Vamos à nossa oração final. Nesse momento, para a honra e glória do Senhor, nós vamos estar clamando e apresentando a Deus a nossa família. E esse final de semana que já está em sexta-feira, as pessoas com tantas atividades sociais e muitas vezes esquecem de orar antes de sair de casa. Eu sei que isso acontece. A pressa, então você se programe. Não vou sair sem antes orar e apresentar a minha família, a minha vida a Deus. Faça isso. Adquira esse hábito se você não tinha esse hábito. Vamos orar? Vamos apresentar o Senhor? Oremos. Santíssimo Deus, Pai Celestial, aqui estamos, Senhor Deus Pai, nesse momento, realizando o programa Segunda Vigília na Rádio Semeador. Juntos com teus filhos, Deus Pai, aqui também o pastor Eduardo, aqui na rádio, nós estamos pedindo, tu sabes, Senhor Deus Pai amado, que nosso coração é voltado para falar a tua palavra. Tu sabes, Senhor Jesus Cristo, que arde no nosso coração quando nós temos um ente querido que está fora dos teus caminhos. Nos entristecemos, choramos e tu tens sondado os nossos corações. Mas nós não desistimos de orar, de buscar esse ente querido pela tua graça e misericórdia, para que venha teu Santo Espírito
falar a este coração, para que venha de encontro a esta mente, Deus Pai, que está muitas vezes cauterizada com os deleites desse mundo, porque esse mundo, Senhor, vai passar, Deus Pai, mas o teu reino celestial é e será eterno. Pedimos, Deus Pai amado, por cada ouvinte, pedimos por todos, meu Senhor, que nesse momento estão orando, estão clamando. Hoje, nessa sexta-feira, 8 de dezembro, seja registrado no alto dos céus que tu, Senhor, com tuas mãos poderosas, está abençoando a cada vidinha. Meu Senhor, meu Deus e Pai, dá ordem a teus anjos para guerrear as nossas causas. Os teus filhos estão apresentando, Senhor, tantos projetos de vida. Meu Deus, que o Senhor venha realizar, que o Senhor venha jogar por terra toda barreira, todo impedimento, todo embaraço, a qual alguém, professor, Deus Pai, por inveja, por raiva, meu Deus, e nós anulamos e pedimos a Ti que alcance essas vidas também, para que venham ter um encontro real contigo. Meu Senhor, meu Pai, onde estiver um trabalho sendo realizado agora, ou que tenha sido realizado nesta manhã de sexta-feira, qualquer trabalho de macumbaria, feitiçaria, meu Deus e Pai, nós cremos na Tua autoridade, a qual Tu tens nos céus e na terra, e nós repreendemos em Teu nome. Meu Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor venha, Deus Pai, de encontro agora com essa pessoa que está enferma, que agora Tu colocaste no meu coração, mostrou uma pessoa que está com algo na sua perna, tenebrosa, Senhor. É algo espiritual. Eu peço a Ti que nesse momento, meu Deus e Pai, o Senhor venha jogar por terra, venha jogar por terra esse trabalho ao qual foi feito contra esta vida. E que esta vida venha dar testemunho, Senhor. Porque agora, nesse exato momento, o Senhor está limpando tudo que é espiritual, que foi lançado contra essa pessoa nesta perna. Meu Deus e Pai, não somos nada, mas nós somos filhos, homens tementes a Tua palavra. Por isso, Deus Pai amado, como servos, como ministro, nós decretamos a vitória desses nossos amigos e irmãos, dessa família, em nome de Jesus Cristo. Meu Senhor, recebe como cheiro suave as Tuas narinas, nosso louvor, nossa adoração, e Te apresentamos as nossas vidas em Tuas mãos. Abençoa, Deus Pai amado, e dá a recuperação, a saúde de tantas pessoas que estão enfermas. Toma, Deus Pai, o meu amigo, o vice, que ele tenha essa recuperação, Deus Pai, a qual essa cirurgia que ele passou e tantas outras pessoas que passaram por cirurgia. Repreende, Deus Pai, qualquer intuito do inimigo, como seja com qualquer bactéria, qualquer coisa que nós sabemos que o inimigo, Deus Pai, ele pode tentar, mas há sobre a vida dessas pessoas a glória, Senhor, e a Tua presença, Pai. Toma, Deus Pai, a tia Lia, tia da minha esposa, irmã da minha sogra, nas Tuas mãos e da cabeça à planta dos pés, meu Senhor. Assim tantas pessoas naquele leito, venha limpar, Deus Pai, o que não provém de Ti, seja jogado fora, e Deus Pai, Teu nome seja glorificado por uma cura e por um milagre. Assim encerramos nesta noite este programa Segunda Vigília. Deus Pai, nos alegramos porque Tu és o nosso Senhor. E todos digam amém. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua vida. E estaremos aqui na próxima quarta-feira com esta campanha, fechando as brechas e edificando o muro. E qual foi a brecha que foi fechada dentro desta palavra que nós lemos em João e também em Colossenses? A brecha da murmuração. A brecha da incredulidade mais uma vez. E a brecha daquele que não quer caminhar achando que ainda não é o tempo. Ei, amado, a brecha de que você acha que ainda não é o tempo, em nome de Jesus foi fechada. Porque nós não sabemos o tempo a qual nós vamos perecer nesta terra. Mas uma coisa é certa, isto vai acontecer em qualquer época. Por isso a importância de que naquele grande dia da ira de Deus sermos encontrados com a marca do
Cordeiro e aliança, que Ele é o pão da vida e é Ele que vai nos apresentar como benditos do meu Pai, conforme foi pregada a palavra. E que tua vida seja abençoada. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome de Jesus. Quarta-feira estaremos aqui de volta com o programa Segunda Vigília. E lembrando a você, toda segunda-feira, aí é feita uma oração por esta campanha, que termina em fevereiro. Toda segunda-feira. O horário é um pouco puxado, pastor Eduardo. Mas a fila é pequenininha na madrugada, né? Eita. Ali, 11h45, 10 para meia-noite, começa a interagir, é problema de sinal, por isso que eu já fiz esse horário, que é para poder dar tempo de ter o chamado. E a partir de meia-noite, meia-noite e 5, nós entramos numa batalha espiritual de oração. Missionária Rosilda Barbosa, a paz do Senhor Jesus Cristo, missionária, que Deus abençoe tua vida, irmã. E nós, toda segunda-feira, por essa campanha Fechando as Brechas, nós fazemos oração pela família. Aí onde é feita essa oração? Na minha casa tem um quarto, como todos sabem, é chamado quarto de guerra. Então nesse quarto é onde faz estudos bíblicos, me concentro, faço vigília, o que Deus colocar no meu coração. E toda segunda-feira nesse quarto você pode participar pela live. A partir de 10 para meia-noite, 15 para meia-noite começa a interagir. Meia-noite nós iniciamos a oração. Às vezes ora até meia-noite e 20, meia-noite e 30. Eu penso fazer em 10 minutos, mas amado, a batalha espiritual é tão grande que a gente não sente a hora passar. Aí os irmãos entram, os irmãos saem porque vão trabalhar, mas estão participando. É quando termina, às vezes tem ali 70 visualizações, curtidas, e Deus tem feito a obra na vida. Por quê? Não é o pastor Moab, eu falo isso, não são os pastores, não são os bispos, evangelistas, diáconos, obreiros, missionários, missionárias. É o Espírito Santo de Deus que capacita cada homem, cada mulher para fazer a obra. É o Espírito Santo que capacita e que faz com que venhamos a receber de Deus, para que em nome de Jesus Cristo façamos a obra. Porque nós não somos nada, nós somos pó, mas nós exercitamos a nossa fé. Amém? E que Deus abençoe tua vida, teu ministério. E segunda-feira estarei ali te aguardando para nós orarmos e buscarmos a face do Senhor Jesus Cristo. Peço também que você hoje ainda compartilhe, convide amigos e também eu vou colocar para você, ali você vai no YouTube, você coloca Programa Segunda Vigília. Escreve também campanha Fechando as Brechas e Ficando Muro. Quando você clicar, já vai localizar. Se tiver dificuldade, vai no Google e você escreve Programa Segunda Vigília, Fechando as Brechas e Ficando Muro. Você vai ver que aparece logo. Aí você clica ali, entra no canal, dá um like de Jeová, como sempre falo, faz a tua inscrição para nós aumentarmos o número de inscritos, para que nós possamos fazer o trabalho também filmando direto pelo YouTube, canal do YouTube. Então o canal do YouTube é Programa Segunda Vigília. Amém? Também temos o Instagram ali, que estamos aos poucos desenvolvendo, porque é muita coisa, mano. Graças a Deus que é muita coisa. Não estou reclamando não. Graças a Deus que eu não tenho tempo para conciliar trabalho com trabalho espiritual. Graças a Deus por isso. Porque quando eu estava no mundo, tomando cachaça, enchendo a cara de cachaça, estragando a minha vida, eu não olhava para o tempo, não olhava para a relógio, não olhava para nada. Aí quando vem para a presença do Senhor, eu vou reclamar? Jamais. Porque o que eu recebo hoje é o pão da vida, é a água que mata qualquer sede. O Espírito Santo de Deus, amém? Então temos que glorificar a Deus por essas oportunidades, amém? Aguardo vocês, vamos para a nossa bênção apostólica. Dá o zap, pastor. Amém? Zap, seu zap. Qual oração? Zap. Ah, mesmo, é isso mesmo. O pastor Eduardo aqui, sempre ele me auxilia aqui, porque eu fico ligado nos mistérios de Jeová. Então, você que, o nosso amado irmão Jorge Luiz, entrou Jorge Luiz, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe tua vida, meu amado irmão. Conforme eu falei, nós temos ali, eu vou colocar aqui eu fico também com o tablet aqui ligado, e eu vou colocar como no Facebook, tanto no Moab Henrique, meu Facebook é o Moab Henrique, e o do programa é esse que você está vendo aí, PR, né, que é o Breditório do Pastor Moab Segunda Vigília, que é o Face do Segunda Vigília, do programa. Eu vou colocar o telefone para que você tenha o telefone, é o 21 964 942 448. Vou repetir, 21 DDD, que é Rio de Janeiro, 964 942 964 942 448.
Mas eu vou colocar, porque o pastor Eduardo até me lembrou. Por quê? Se você quiser também, tem um Messenger. Você vai ali, você vai fazer pedido pelo Messenger. Tá? Para ninguém saber o que você está passando. Você pode fazer pedido para outras pessoas também. E quando eu coloco o celular, eu estou usando esse mesmo, porque eu já botei 2 chips e não deu certo. Falei, Jesus, 2 chips não deu certo. O pastor Eduardo sabe disso. Até eu pedi para o pastor Eduardo mudar aquele telefone, o chip que eu dei para minha esposa, tá? E muitas pessoas às vezes mandam aquele chip. Então vou usar esse chip mesmo, que é da Nextel, é o 964-942-448. Então você, acessando, você pode fazer pedido de oração. Eu posso colocar também você para fazer parte do grupo de orações, que eu criei um grupo, Segunda Vigília Orações. Então ali não é para ficar mandando vídeos, essas coisas não, para essas pessoas. É para você mandar ali pedido de oração pela tua vida, uma pessoa que você quer que Deus venha alcançar, e os irmãos ali, é uma cadeia de oração, homens e mulheres de Deus ali, todo mundo ora, é uma bênção. Então vamos buscar as coisas do alto, conforme o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, ali de Colossenses. Quando nós buscamos as coisas do alto, Deus responde. Deus responde. Eu falo para vocês que eu estava pedindo algo para o Senhor, para mim poder fazer essa obra, ajudar aqui o pastor Eduardo na obra também. Deus usou o pastor Luiz Carlos, foi algo tremendo, uma mensagem. Olha, todas as mensagens da campanha Segunda Vigília, se você for assistir ali no YouTube, você que tem coisa, você olha assim, já se espanta, 1h20, 1h40, não, é porque nós vamos interagindo, você vai pulando, o que você achar ali que é interessante, até você chegar na mensagem. Falo para você, vai edificar a tua fé. São mensagens simples que edificam a vida de muitas pessoas, amém? Temos aqui o Jorge Luiz, da paz do Senhor, Rita Tomás também, a nossa amada irmã Rita Tomás, a minha irmã Magdala também, ali em Bertioga, amém? Isso, Jorge Luiz, missionária Rosilda colocou aqui, amém, glória a Deus, assim, irmãos. Então, é nessa simplicidade que nós fazemos o programa Segunda Vigília aqui na Rádio Semeador, porque nós temos que ser simples, porque Jesus era simples. Então a palavra ela tem que alcançar as vidas para que as pessoas tenham entendimento. Então ela vai alcançar da pessoa que não tem grau de escolaridade nenhuma, como vai alcançar aquele que PhD. A palavra de Deus é essa. Ela é viva e eficaz, porque Ele é o pão da vida, conforme nós falamos aqui em João, capítulo 6, sobre o pão da vida, né? Então, João, capítulo 6, no versículo 22, foi a palavra. Então, você lê essa palavra, você vai ver, Ele é o pão da vida, amém? Então, nosso recado está dado, quarta-feira que vem, mas antes nós temos o trabalho de oração pela família. Então, é só você curtir, e eu peço a você, cada um de vocês que estão vendo, você coloca ali, compartilhar, já está indo para a tua página e outras pessoas vão ver, tá bom? E você coloca ali, olha, vamos participar da oração. Oração, amado. Oração é tudo. Oração é tudo. Amém? E tenha certeza que Jesus é contigo. É a graça e a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, dando a oportunidade do homem se reconciliar com Deus. E que eu só tenho que agradecer a cada irmão. Ore pelo pastor Mário, que eu oro por você. Receba o meu abraço, o meu carinho. Vamos finalizar aqui primeiro pela web, né? A Rádio Semeador está pela web aqui, ao vivo na rádio, e depois nós vamos finalizar pela live, tá bom? Permaneça um pouquinho conosco. Vamos para a nossa bênção apostólica, né, meu pastor? Recebe a bênção apostólica e abençoado. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. E todos digam amém. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então agradeço mais uma vez a cada irmão que está participando. E vamos nessa batalha espiritual, irmão. Bota uma coisa na sua cabeça. Nós vivemos os últimos tempos nesta terra. Isso aí é certo. Se você for prestar atenção, está se cumprindo a palavra de Deus em todos os sentidos. O mundo aí, ó, tá uma coisa tenebrosa. Então, é importante nós despertarmos a igreja. Temos que nos despertarmos porque a coisa está ficando tenebrosa. Está ficando algo assim
que nós não temos nem noção. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo venha falar ao teu coração. Você precisando de oração, pedir oração, né? O Jorge Luiz até, e outros irmãos que estão aqui na live já pediram oração. A gente coloca no caderno de oração, ora, e é feita a vontade do Senhor Jesus Cristo. A cura, o milagre, segundo a vontade de Deus, mas a minha obrigação, a tua obrigação, é nós pedirmos ao Senhor que Ele venha nos abençoar. E eu falo para os amados irmãos, Ele abençoa, Ele abençoa. Aqueles que trabalham comigo lá no Palácio do Caxias, ali o nosso núcleo evangélico, né, Jorge Luiz? Tem um núcleo evangélico, culto, ali abençoado, e os irmãos pagam preço na oração. Quando eu frequentava, e nós só temos ali coisas assim maravilhosas que o Senhor tem feito. O quê? O poder da oração. Então exercita a tua fé. Tenha uma vida de oração. Tenha prática de orar. Você vai ver que Deus vai te mostrar algo sobrenatural. Amém? Então até segunda-feira, estamos encerrando esta live. E que Deus abençoe. Um abraço, um beijo em cada irmão, cada amigo. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. A Marli Anselmo, nossa amada irmã, está entrando aqui na live agora. Marli, nós estamos encerrando. Receba do Senhor Jesus Cristo as bênçãos celestiais, tá bom, minha irmã? E que o Senhor Jesus Cristo venha falar, continuar falando aos nossos corações. Amém? Não esqueça, canal do YouTube. Escreve ali, ó, programa Segunda Vigília, e você pode colocar campanha Fechando as Brechas, Ficando Muro. Aí você vai ver todos os vídeos, e alguns que eu estou baixando, porque leva um tempo a baixar também. Eu não estou editando os vídeos, deixo natural o que é feito, eu deixo natural, porque aí você vê o que te interessar, você vai ver. Eu poderia muito bem editar, mas não preferi não editar. Eu até conversei com o pastor Eduardo. Deixei natural para você ver, interagindo mesmo, irmão. A coisa é natural, é igual o culto da igreja. Você edita culto da igreja? Não. Você vai fazendo e vai acontecendo espiritual. Amém? E que Deus abençoe a tua vida. Um abraço, ore pelo pastor Moab, que eu oro por você. Beijo do coração. Tchau.